Salve, moçada. Rodrigão, é o seguinte, esse vídeo aqui é meio para cliente colocar a bunda na janela, tá? Você não, eu. Vou te explicar por quê. Esse vídeo é ao mesmo tempo eu me submeter ao método do curso Vida Virtuosa, tá? E ao mesmo tempo fazer uma comparação dos resultados para daqui exatamente um ano. Essa é a proposta desse vídeo. Na verdade, você quer aplicar o método em você mesmo e comparar os resultados em um ano usando esse método de Vida Virtuosa, né? Entendi. Então a ideia é que já está marcado na minha agenda. Hoje é o quê? Dia 28 de agosto de 2020. Isso. Então a ideia já está anotada na minha agenda, a gente voltar a fazer um vídeo dia 28 de agosto de 2021, tá? Se o mundo não acabar. Se o mundo não acabar, se a gente estiver vivo até lá, e a gente fazer uma comparação do que a gente aprendeu, dos avanços, dos resultados até lá. Beleza. Salve, moçada, aqui é o Marco Pantoja, ali é meu amigo Rodrigo Fonseca, seja bem-vindo. Rodrigão, a missão é a seguinte: quando a gente fala de hábito, quando a gente fala da pessoa que a gente quer ser, essa coisa toda, existe muita informação, né, cara? Muita informação. E se você, apesar de a gente ter um conhecimento, boa parte dele basado pela ciência, com muita pesquisa, tá aí a psicologia positiva ajudando a gente nesse sentido, a neurociência e tal. Apesar da gente ter um conteúdo muito rico, quando a gente fala de hábito, por exemplo, existe um excesso de informação e uma confusão de como a gente pode começar a transformar a si mesmo, a transformar alguns hábitos, a transformar as coisas que a gente não gosta, ou implementar coisas que a gente gosta. É muito provável que a pessoa fique perdida no meio dessa confusão toda. Tá me acompanhando? Sim. Esse é um grande problema que a gente tem no momento atual. Então, lógico, né, Rodrigo e moçada que acompanha a gente, isso acaba gerando uma incerteza. Será que eu vou me lançar nessa aventura? Será que eu vou fazer esse projeto sem saber exatamente se eu estou indo pelo caminho certo, comprovadamente, assim, ou que pelo menos minimize os meus erros? Então isso acaba gerando uma sensação de desorientação, deixando um pouco as pessoas perdidas, né, digamos assim. Então, Rodrigo e moçada, a nossa ideia aqui é apresentar de uma forma bem simples, o mais simples possível, tá? Um plano que eu vou me submeter. Rodrigo também não sabe, mas ele é cobaia, é parte cobaia involuntária. Involuntária, é parte desse projeto, né? Que eu vou me submeter ao longo desse ano. E eu apresentando esse projeto para vocês, eu acabo apresentando um pouco do nosso método lá, né, Rodrigo? Do método do projeto Vida Virtuosa. Eu acabo apresentando. A gente não se aprofunda, tá? Mas a gente acaba apresentando um pouco dessas estratégias, beleza? Então, Rodrigo, assim, para apresentar isso, eu preciso falar com você e com a moçada as linhas gerais do nosso projeto, tá? Da estratégia que a gente utiliza no nosso projeto, beleza? Vamos lá. A gente tem como ponto central a questão do hábito. Então o que a gente faz na questão do hábito? Curadoria. Ou seja, Rodrigo, a gente vai ler James Clear, a gente vai ler Charles Duhigg. Eu tenho um livro falando também sobre hábito, filosofia, autoconhecimento, essa coisa toda. Então a ideia, o Stephen Guise também. Então a ideia é a gente fazer uma curadoria de conhecimento que já está valendo, que já é validado, que já é experimentado, enfim, todas as estratégias, informações e conhecimentos para a gente aprender a colocar adiante hábitos bacanas e aprender a desligar alguns hábitos que não funcionam para a gente. Maus hábitos, né? Maus hábitos, exatamente. 90% do que a gente tem, do que todo mundo tem, são maus hábitos. Então esse é o ponto central do projeto, tá? Só que aí a gente tem, Rodrigo, dois pontos, e depois vocês vão entender porque eu estou fazendo essa apresentação prévia.
a gente tem 2 pontos, um antes e um depois, digamos assim. O que vem prévio, Rodrigo, previamente em relação ao hábito, é a questão do autoconhecimento. Sim. Tá? Então, no nosso projeto lá, a gente tem toda aulas e insights e materiais e aulas, tudo voltado para essa parte que é extremamente importante, que é a parte da gente saber que a gente quer fazer, qual a pessoa que a gente quer se tornar. Tá entendendo, Rodrigo? Sim. Quem a gente quer ser. Porque quando você pensa no hábito pelo hábito, focando na questão do resultado, você pode ter não, é um puta esforço, você requer uma energia extra para criar um hábito novo ou para desconstruir um hábito ruim antigo, você requer uma energia adicional. Então você vai ter um puta trabalho focando no resultado que pode não te levar a lugar nenhum. Sim. Tá entendendo? Sim. Porque simplesmente isso pode estar ajustado, alinhado com outros interesses que não o seu, não dos seus valores, não da pessoa que você quer ser, não da sua arte, não daquela coisa que você é bom pra cacete, não daquela coisa que você sempre sonhou em ser, e sim de outros interesses. Pode acabar gerando uma frustração, né? Exatamente, você colocou muito bem, uma frustração. Porque você se dedica um tempão numa parada, isso. E aí de repente quando você consegue, independente do resultado que conseguir ou não... Tem um exemplo disso que é o tal do milagre da manhã. As pessoas que acordam 5 horas da manhã para meditar, fazer não sei o quê. E assim, nem todo mundo consegue acordar esse horário, não importa o horário que vai dormir. Então, às vezes, eu vejo gente aí se esforçando para acordar, mas sofrendo muito para acordar às 5 horas da manhã, para poder começar a criar um hábito e que, na verdade, não vai adiantar de nada. Modinha é sempre complicado, né? Muito. A internet tem a sua. A gente tem modinha de publicidade, modinha da grande mídia e agora modinha das redes sociais. Não resumindo a história, Rodrigo, as paradas têm que fazer sentido para você. Sim. Tem que fazer e não só fazer sentido para você, mas os hábitos têm que ser a implementação prática daquela pessoa que você quer se tornar. Beleza? Beleza, fechado. Por isso a importância desse conhecimento prévio à questão do hábito. A outra parte importante do projeto é como a gente vai fazer a execução dessas coisas. Tá, a gente tem um monte de estratégia bacana, quando a gente fala que o hábito tem que ser claro, que tem que ser atraente, que tem que ser fácil. E tem que ter um propósito, né? Que tem que ser fácil, que tem que ser satisfatório. O James Clear fala muito isso. Então a gente sabe como implementar isso. Mas a questão se você não tiver, creio eu, um método que te oriente na implementação desse hábito, e aí entra o tal do método 3x4 que eu desenvolvi, que tem a ver com os 3 princípios e 4 pilares, esses 4 pilares e esses 3 princípios vão te orientar na implementação prática desse hábito em função da pessoa que você quer se tornar. Pegou, Rodrigo? Sim, claro. Ou seja, esse é o circuito, esses são os 3 fundamentos do projeto. É a pessoa que você quer se tornar, são os hábitos que vão produzir efetivamente na prática essa transformação e o método que vai te conduzir, que vai te orientar nessa implementação prática, para você não ficar desorientado e perdido. Beleza? Beleza. Bem, eu só dei para vocês, moçada, as linhas gerais do que eu vou me submeter desse projeto, os fundamentos desse projeto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e ao longo dos episódios aqui que a gente for gravando, Rodrigo, a gente vai passando mais detalhes dessas coisas todas do projeto e de outras coisas mais, aí como a gente já gravou. No andamento. No andamento. Então a gente vai entrando em detalhe a posteriori. Além disso, ao longo desse ano, tá, Rodrigo? A ideia é que essas pessoas venham fazendo o acompanhamento disso que a gente está falando aqui, tá? Sim. Então vamos lá, por isso que eu estou explicando porque eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre os fundamentos do projeto. Eu só vou explicar qual é o meu projeto, qual o desafio que eu estou lançando para mim mesmo, me submetendo ao meu próprio método, ok, Rodrigo? Sim. E aí a gente, no final de um ano, a gente vai ver o que vai acontecer. O resultado. O resultado, tanto quantitativo como qualitativo, que isso faz parte da mensuração, que é um dos princípios do projeto. Beleza? Então, Rodrigo, vamos para o combate. Posto esse contextozinho teórico, até para a moçada entender do que se trata, vamos à historinha prática e pontual.
Rodrigo, eu fazendo uma análise muito recente sobre a minha própria vida, um dos assuntos que a gente trabalha naquele primeiro fundamento, que é da pessoa que a gente quer se tornar, é o fundamento do PERMA, que é uma sigla desenvolvida pelo Martin Seligman, que é meio que o pai da psicologia positiva. E aí o que acontece? A gente faz uma análise, cada letrinha, Rodrigo, do PERMA é uma sigla, né? Que significa assim, vamos lá, ver se eu conheço, se eu lembro de tudo. Emoções positivas, engajamento, ou seja, primeiro ponto é você aprender a olhar as coisas positivas que acontecem na sua vida. A gente até gravou um vídeo falando um pouco sobre isso. Sim. Né? Engajamento, ou seja, você está engajado com a tua própria vida. Depois tem a questão da relationship, né? Que são os relacionamentos, como estão os teus relacionamentos. Meaning, que é a questão do sentido, do propósito. E por último, a questão de resultados, realizações. Ok? Qual a proposta dele? É que a gente, contemplando esses pontos, esses tópicos do PERMA, a gente consegue ter uma vida com mais qualidade, com mais bem-estar. Pelo menos esses são os fundamentos do Martin Seligman e da psicologia positiva. Está acompanhando? Sim. Beleza, então vamos lá. Quando eu fiz uma análise desse PERMA na minha própria vida, quando eu dei uma aula para a moçada dos amigos cobaias que eu tenho aí, eu percebi que eu estava indo muito bem em todos esses pontos. Mas na questão da realização, não. Ok? Então, para mim, faltava a questão da realização. O pilar da realização. Da realização em função dessa pessoa que eu quero me tornar. E isso tem a ver com eu falar de propósito, tem a ver com falar de sentido, tem a ver com eu falar do sagrado, tem a ver com vida virtuosa, tem a ver com as palestras, tem a ver com essa coisa minha metida de ser professor, sabe? Tem a ver com o curso, mentoria, essa é a história, sabe? Eu vejo a necessidade de eu ter uma realização com esses projetos. Tá pegando? Sim. Isso tem a ver com a pessoa que eu quero me tornar, sabe? Que tem a ver com o meu propósito. Então, e aí, depois de eu ter feito essa análise, eu falei assim, cara, eu vou jogar um desafio, que é eu conseguir essa realização que está pendente para mim dentro do PERMA, me submeter nesse projeto durante um período de 1 ano. Tá, Rodrigo? Tá pegando? Sim. Então, isso pode ser grande demais. Como é que eu vou construir um projeto que depende de marketing digital, depende da colaboração de alguns amigos, depende de conteúdo, depende de uma porrada de coisa, depende das pessoas se conectarem com isso, depende de uma cacetada de coisas, né? De um monte de coisa. Como é que eu vou fazer isso? E o mais importante, que tem a ver com a avaliação qualitativa do nosso curso. A grande questão é como eu vou me sentir caso isso aconteça. Sim. Não é só a questão quantitativa. Tá? Sim. Então, Rodrigo, quando eu penso lá nos pilares e nos princípios do projeto, quando a gente fala dos 3 princípios, a gente fala de equilíbrio, ou seja, contemplar todas as áreas da nossa vida, em especial os 4 pilares junguianos, do corpo, a espiritualidade, o trabalho e as relações sociais. Quando eu falo de prioridades, é saber que naquele momento, nem tudo na vida é importante, mas naquele momento você tem que saber quais são as suas prioridades. E por último, a gente medir, mensurar isso tudo, ok? Dito isso, Rodrigo, qual é a minha ideia? É não passar nenhum dia, olha só, o desafio hoje é dia 28 de agosto de 2021. 2020. Até dia 28 de agosto de 2021, meu desafio é todos os dias, ler e escrever conteúdo. Você sabe que a base do nosso conteúdo aqui é na escrita. Sim. Depois a gente vai ver como é que essa porra funciona, com vídeo, com podcast, com card, sei lá o quê. Mas a base é o texto, é a escrita. Então, esse é o passo primeiro. Esse hábitozinho que eu vou incluir agora no meu cotidiano é um hábito que está apontado para essa transformação que eu quero fazer. Então é o próximo passo que fala o método lá do GTD, né? O Get Things Done. O que eu vou fazer agora? O próximo passo que eu vou dar é não passar um dia, olha, o desafio é pesado, daqui até daqui a um ano para frente, lendo e escrevendo todo dia por 1h30. Esse é meu primeiro desafio. Pesado mesmo. Tá bom?
Dentro dessa proposta, Rodrigo, ainda tem um outro desafio, que aí eu conto com a tua colaboração, que é da gente fazer pelo menos a gravação de um vídeo por semana. Fechou. Isso aqui que a gente está fazendo agora. Sim. Perfeito? Perfeito. E aí, se possível, a gente também publicar um vídeo por semana. Tá? A gente vai fazer isso, Rodrigo, ao longo desse um ano. Tá? Se você falar que topa, você tá... Tô dentro. Tá de cobaia aí. Vambora pra frente. Beleza? Já foi inserido no pacote, você. E aí, Rodrigo, ao longo desse um ano, a gente vai testando esse conteúdo, levando isso com a ajuda do Márcio, né, a nossa equipe aqui, para levar essa informação a maior quantidade de pessoas possível. Para ver a interação da galera, ver como é que a galera interage, se o conteúdo está gerando valor, se está sendo importante para a moçada que está acompanhando a gente, beleza? Okay. E ao longo desse ano, a gente vai fazer, no mínimo, 4 lançamentos. Estão fechados? Fechado. Esse é o desafio. O desafio é grandão, é que lá no final de um ano, a gente tem uma galera bacana junto com a gente, que a gente tem um negócio montado, que a gente tem uma turma bacana e que a gente tenha resultado com essa galera. Que a gente consiga passar a informação, né? É isso aí. Esse é o desafio. Eu tenho outros desafios, tá? Eu tenho uns desafios que não caberia a gente falar aqui, que vai dentro desse pacote de um ano. Que é eu falando, por exemplo, da questão do corpo. Eu estou falando de trabalho. Isso aqui que a gente está falando de realização em relação ao trabalho. Como o método indica, eu preciso desenvolver uma atividade em relação ao corpo, em relação à espiritualidade e em relação às relações sociais, tá? Então, mas aqui eu vou falar especificamente desse aspecto em relação às realizações e em relação ao trabalho, ok? Então esse é o desafio que está lançado. Eu vou ler e escrever. Eu digo ler, Rodrigo, porque quando eu leio eu tenho muito insight para escrever. Sim. Né? Então é isso que eu quero colocar. Input e output. Né? Exatamente. E aí escrever, produzir conteúdo durante um ano inteiro e fazer esses 4 lançamentos e contar contigo para uma vez por semana a gente subir isso, gravar um pelo menos e subir essa porra toda para as redes sociais. Então, Rodrigo, a questão, e moçada, além de vocês fazerem acompanhamento aqui com a gente, no final de um ano, a gente fazer uma avaliação e ver os resultados do que a gente conseguiu, do que a gente não conseguiu, quantitativamente falando e principalmente qualitativamente falando. Ou seja, eu vou voltar àquele ponto da pessoa que eu quero me tornar e ver se essa realização, a construção desse projeto, vai realmente me tornar mais feliz, me dar mais qualidade de vida, me dar mais satisfação, mais realização. Né? Lembra aquele ponto do PERMA lá, que estava a questão da realização que estava pendente? Então, em um ano a gente vai ver se o resultado qualitativo desse projeto, beleza? E aí, para finalizar, Rodrigo, o último ponto que eu quero comentar com vocês, com o Rodrigo, com os amigos e amigas aqui, é convidar as pessoas interessadas. Eu escrevi um artigo, ele é pequeno, tem umas 3, 4 páginas, que é a fundamentação desse vídeo que eu estou gravando agora. Então é um textozinho que eu acho que eu sou melhor escrevendo do que falando, eu acho que sou péssimo no vídeo. Eu só gravo essa merda aqui porque o Rodrigo me ajuda, porque sozinho com a câmera eu já tentei, não funciona, não rola. Então, mas eu acho que escrevendo, eu acho que as coisas funcionam melhor para mim. Então o convite é o seguinte: se você que está assistindo esse vídeo quer entender todos os detalhes desse projeto, entender da onde ele parte, como ele vai ser construído e qual o objetivo dele lá nesse período de um ano. Na verdade, um ano é um recorte, porque o projeto todo tem 3 anos, tá, Rodrigo? Então, se você que está ouvindo a gente, vendo a gente, quiser saber, comenta aí embaixo com a gente, manda um direct para mim lá no Instagram, o link vai estar abaixo, Vida Virtuosa _, e aí eu envio para vocês por e-mail, Telegram, seja lá por onde for, eu envio esse texto para quem quiser saber um pouco mais dos detalhes e do desdobramento, da origem desse projeto aqui. Tá certo? Alguma coisa mais? Só aguardar um ano. Não, ao longo do ano a gente vai trocando ideia. Se quiser aguardar um ano, não. Vai desenvolvendo. Vamos desenvolvendo, tá bom? Então é isso, moçada. Obrigado por vocês estarem aí, obrigado, Rodrigo, e forte abraço.